Olá, tudo bem? Dando continuidade então ao nosso Bioética Prática, nesse episódio número 6, a gente vai falar do segundo princípio que norteia a bioética. É o princípio da não maleficência. Você já deve ter acompanhado no vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre o princípio da autonomia. São 4 princípios que a gente vai estudar, os 4 princípios que foram estabelecidos por Béchamp e Childress, no que passou a se tornar então a bioética principialista, e que tem uma relevância muito grande quando a gente vai de fato analisar os casos práticos que envolvam de alguma maneira a bioética. A não maleficência vem do preceito em latim do primo non nocere, que é primeiro não prejudicar. A primeira preocupação, não sei se é assim tá a entonação em latim, mas a primeira preocupação de um médico tem que ser nunca prejudicar o seu paciente. Então, o princípio da não maleficência, ele é um tanto quanto controverso. Alguns autores o incluem no próprio princípio da beneficência, né, que é o que a gente vai ver nos próximos vídeos, mas ele vem um pouquinho antes, a meu ver, do princípio da beneficência, porque ele vem justamente com a postura do médico em, num primeiro momento, ter a preocupação de não prejudicar o seu paciente. Alguns justificam justamente essa posição de incluir na questão da beneficência e tal, porque acreditam que ao evitar um dano intencional, né, o indivíduo já está na realidade visando o bem do outro, tal. Então parte dessa controvérsia envolve o que a gente chama um preceito filosófico que veio dos Estados Unidos, de um filósofo americano, que é o chamado de slippery slope. Eu vou escrever aqui para vocês. É o slippery, é isso? Acho que é isso, slippery, são 2 P's, slippery slope, acho que é isso, slippery slope, que na verdade assim, é traduzido no Brasil como ladeira escorregadia. Significa que no momento que você faz pequenas concessões, você abre espaço para outras concessões e aí você fica sem limite. Inclusive, os autores diferenciam isso aqui do chamado efeito bola de neve. Ladeira escorregadia não é como o efeito bola de neve, porque o efeito bola de neve ele começa pequeno e vai ganhando corpo e fica grande, mas você nunca sabe aonde teve início. No slippery slope você consegue descobrir aonde se iniciou, qual foi a primeira concessão que foi aberta, e a partir dali outras passaram a se utilizar dos mesmos argumentos, enfim, e aí isso toma um corpo muito grande. Por isso que a questão da não maleficência por alguns autores não é tão bem aceita, mas é um princípio que norteia, enfim, e deve ser utilizado quando a gente vai fazer uma análise a respeito de casos relacionados à bioética, tá? Então, o próprio Hipócrates, enfim, mais ou menos anos 430 a.C. e tal, propôs aos médicos, no parágrafo 12 do primeiro livro da sua obra, Epidemia, ele dizia o seguinte: pratique 2 coisas ao lidar com as doenças: auxilie ou não prejudique o paciente. Aí a gente já consegue ter uma ideia do que seria o princípio da beneficência, que a gente vai tratar depois, na primeira parte, auxilie, e a gente tem aqui o princípio da não maleficência, que seja não prejudicar o paciente. Essas devem ser as 2 principais preocupações do médico, segundo os ensinamentos da nossa medicina hipocrática. Ok? Então, esse é o princípio da não maleficência. A gente já viu 2, então, autonomia, não maleficência. A gente ainda vai ver beneficência e justiça ou equidade. Ok? Obrigado, deixa aqui o seu like, seu comentário, se inscreve no canal para continuar acompanhando aqui os nossos vídeos sobre direito médico, aqui, Bioética Prática. Obrigado, até o próximo. Valeu!